Eu já vou colocar aqui para gravar. Compartilhar a tela com vocês. A gente iniciar a aula. Eu posso fechar isso aqui. Olha o LC chegando na parada. O Corinthians ontem não ganhou aqui, ó. Agora 0x0. Vai jogar na arena do Palmeiras, vai dar ruim para nós, tô vendo. Você é flamenguista, Kelvin? Perde não, sim, sou. Agora é o Domenech. O melhor do mundo eu acho que não, mas o melhor do Brasil acho que eu não vou negar, não. O time do Flamengo é bom. Tá embaçado. Apesar que o Galo lá, o Atlético Mineiro, tá montando um time bom, cara, com o Sampaoli lá. Só que o primeiro jogo do Brasileirão acho que já é Flamengo e Atlético. E eu aqui conversando sobre jogos. Isso aí, meus amores, vamos lá então, ó. A gente tá lá na Matemática 2. Então hoje é dia 6/8. A gente tá vendo tronco de cone, né? E é a matéria que vai cair na prova. O que vai cair na prova é cone e tronco de cone, tudo bem? E até, inclusive, o que eu vou dar na aula de hoje, porque hoje a gente vai encerrar esse capítulo, tudo bem? Frente 2. Professor, no AS você vai dar o quê? Então, eu acho que eu estava até falando, eu falei prova, mas é o AS. Eu vou até anotar aqui para vocês, tá? Esse é o capítulo 13 do livro 4, tá? Que é tronco de cone. Lá para o AS, que eu acho que é semana que vem, que é do segundo ciclo aí de vocês, eu vou cobrar na Matemática 2, me ajuda aí. São os capítulos 12 e 13. E na matemática básica, eu vou cobrar as aulas. Aí ontem eu dei a aula 18, acho que é 16, 17, 18, que é a área. E aí eu foquei mais na área de círculo e suas partes, tá? Que foi a última parte que a gente viu ali de área. Área de círculo, mas pode ser que caia também área de retângulo, de quadrilátero. Retângulo é um quadrilátero, os quadriláteros, triângulo, que a gente viu, tudo bem? Então, esse seria aqui o conteúdo do AS de vocês. Se eu tiver errado em alguma coisa, a Tati vai consertar depois. Ela vai mandar bonitinho para vocês a relaçãozinha. Mas eu creio que seja isso mesmo. Tá? Tem até lá na escola web que eu coloquei lá no post para vocês. Beleza? Beleza. Então, valeu. Então, anota aí, por favor, a questão do AS para a gente começar. Então, galera, a gente está vendo o tronco. Eu vou fazer uma breve revisão do que a gente viu ontem sobre as fórmulas para a gente dar continuidade. Tudo bem? A gente está vendo isso daqui, ó. Tronco de cone reto. O que nós temos aqui? Lembra que o tronco de cone reto ele tem duas bases, que são dois círculos. Tudo bem? Ele é gerado
através desse trapézio aqui, né, que é um trapézio retângulo, vou até desenhar em amarelo aqui, em que essa daqui seria a altura do tronco, aqui seria o raio da base maior, aqui seria o raio da base menor, e aqui seria a geratriz. Então, quando você gira esse trapézio em torno da sua altura, você forma aqui o tronco. Então, o tronco de cone, ele é um tronco, ele é um sólido de rotação. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a altura do tronco, aqui a gente tem a geratriz do tronco, raio da base maior e raio da base menor. E quais foram as fórmulas que a gente viu ontem? A gente viu fórmula ontem para área, ok? A gente viu a área da base, que são duas. A gente viu uma formulazinha para a área lateral. E aí a gente viu também uma fórmula para a área total, que seria a soma de todas as áreas ali. Então, para a área da base, tem duas. A área da base menor, que é em relação ao raio pequenininho, é πr ao quadrado. A base maior, então, vai ser πr ao quadrado, certo? A área lateral, ela vai ser π vezes r mais r, né? R mais r, vezes a geratriz do tronco. Seria esse pedaço que era a geratriz daquele cone original. E a área total seria quando eu somo tudo. Eu somo a área da base pequenininha com a área lateral e com a área da base maior. Então, eu tenho uma área total. Então, essas são as fórmulas para a área. E que é importante a gente sempre ressaltar aqui, galera, ó, é a questão da relação entre esses quatro elementos. Esses quatro elementos, eles estão nesse trapézio. Vou até separar o trapézio aqui, ó. Esse trapézio, vamos entender bem, ele não é o trapézio da secção meridiana. A gente vai ver hoje a secção meridiana, tá certo? Esse trapézio é aquele trapézio que a gente faz a rotação e aí dá origem ao nosso tronco. Então, aqui tem a altura do tronco, rainho, raião e a geratriz do tronco. E qual foi o bizu que eu passei na aula passada para vocês? Se você precisar calcular um deles, né, como, por exemplo, a altura ou a geratriz, a gente pode usar esse bizuzinho aqui de passar a altura para cá. Vocês lembram disso? Eu pego a altura e traço ela ali, porque aí eu sei que aqui vai ser perpendicular. E aí eu divido o nosso trapézio em duas figuras. Aqui eu vou ter um retângulo, tanto que esse pedacinho vai ser igual ao raio, e aqui eu vou ter a altura do tronco. E esse pedacinho aqui do cateto vai ser o raio maior menos o raio menor. E aí eu posso aplicar Pitágoras ali. Eu quero escrever isso para deixar para vocês anotadinhos, para vocês, na hora do exercício, usarem, tá? Como guia. Tudo bem? Então, esse seria o bizu. Quando a gente precisa calcular ou a geratriz ou a altura, a gente vai usar esse esqueminha em relação a esse trapézio. Tá ok? E, para a gente complementar a aula de hoje, eu preciso falar para vocês do volume. Então, a gente tem uma fórmula que calcula o volume desse cara aqui, que é o volume do tronco. Eu não sei se vocês vão lembrar, que faz tempo, né? Acho que a gente... Vamos lá. Mas é a mesma fórmula que a gente usou para calcular o volume lá de um tronco de pirâmide. Essa é a fórmula para volume de tronco. Então, o volume do tronco vai ser o quê? Você vai pegar a altura do tronco e vai dividir por 3 e vai multiplicar pela área da base maior mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor. Não sei se vocês lembram dessa fórmula que eu mostrei para vocês lá no tronco de pirâmide. Tá? A apostila, ela não traz essa fórmula.
ela traz, vamos lá, deixa eu melhorar o que eu vou falar. Ela traz exatamente essa fórmula, só que aplicada para o tronco de cone. Ela substitui ali, ó, vamos substituir para vocês entenderem. Vamos lá, o volume de tronco vai ser, então, a altura do tronco dividido por 3. A área da base maior é πr1 ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, πr1 ao quadrado. Mais a área da base menor é πr ao quadrado. Mais. Aí, dentro da raiz, eu vou multiplicar o πr1 ao quadrado com πr ao quadrado. E aí, olha o que vai acontecer. O volume do tronco ele vai ser a altura do tronco dividido por 3 vezes πr1 ao quadrado mais πr ao quadrado. Acompanha comigo. Π vezes π vai dar π ao quadrado. Como está dentro da raiz, vocês concordam comigo que o π vai sair da raiz? Aqui, ó, π vezes π vai dar π ao quadrado. E aí, como ele está dentro da raiz, então ele vai sair. R1 ao quadrado também vai sair. E o R ao quadrado também vai sair. Certo? E aí, o que o cara faz aí? Eu acho que na apostila você vai ter. Como aqui eu tenho π, aqui eu tenho π e aqui também eu tenho π, nos três monômios aqui, nas 3 expressões, né? Eu posso colocar o π em evidência, nos 3 fatores. Então, eu posso colocar o π em evidência, então vai ficar πh do tronco sobre 3 vezes r ao quadrado mais r ao quadrado mais r1 vezes r. Certo? Provavelmente seja essa a fórmula que a apostila traga aí para vocês. Vocês vão encontrar essa fórmula na apostila de vocês. Tá? Então, essa daqui é a fórmula para o volume do tronco. É π vezes a altura do tronco dividido por 3 vezes o raio ao quadrado maior, o raio menor ao quadrado, mais o R1 vezes R1. Tudo bem? Ó, se você quiser decorar isso aqui, beleza. Mas se você decorar aqui a parte de cima, né? E lembrar que essa fórmula de cima, ela vale para tronco de cone e tronco de pirâmide, eu acho que seria mais interessante. Porque seria uma fórmula que você pode associar aos 2 troncos, tanto ao tronco de pirâmide quanto ao tronco de cone. Tudo bem? Seria essa daqui, ó. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certinho? Tudo bem, meus amores? Então essa daqui é a formulazinha do volume do tronco. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como vai ser cobrado. Então, vamos lá. Exemplo.
Galera, ó, ele quer determinar o volume desse tronco. Tudo bem? Quais são as informações que ele está dando para a gente? Que o raio da base maior é 18, seria esse carinha aqui. O raio da base menor é 6 e que a geratriz dele é 13, tá certo? E aí ele pede para determinar o volume. Pô, beleza, Bisteca, estou prestando atenção na sua aula, então a gente sabe que o volume do tronco do cone vai ser π vezes a altura do tronco dividido por 3, vezes R1 ao quadrado mais R ao quadrado mais R1 vezes R. A gente descobre isso. Para calcular o volume, então eu preciso do R1, tá ok, do R, tá ok. E aí, ó, aqui é a dificuldade que ele vai trazer para a gente no exercício. A gente precisa da altura do tronco. Então, a gente necessita aqui, ó, da altura do tronco. Tá? Então, a gente precisa calcular essa altura. Como é que a gente vai calcular essa altura? Por isso que é importante essa relaçãozinha que eu escrevi aqui, ó. A gente vai calcular a altura usando o trapézio. Vocês estão vendo que esse trapézio aqui é tão importante quanto o triângulo retângulo que gera o cone também, né? Porque naquele triângulo a gente tem a relação entre altura, geratriz e raio. E é a mesma coisa aqui. Então, ó, você sempre vai fazer isso. Desenha o trapézio aqui, ó. Eita, tá apagado. Altura, raio, raio e geratriz. E aí a gente usa aquele bizu que eu passei para vocês, né? Perpendicular. Então eu quero determinar a altura do tronco. Aqui é 18, aqui em cima é 6 e aqui é 13. Então o que eu ensinei para vocês? Puxa um segmento aqui, ó, perpendicular às duas bases, que é paralela à altura. Então, aqui eu vou ter a altura do tronco. Belezinha? Esse pedacinho aqui, ó, ele vai ser 6. Então, ó, 18 menos 6, eu vou descobrir que esse pedacinho aqui, então, vale 12. E aí eu aplico Pitágoras. Então, 13 ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais 12 ao quadrado. 169 é igual a altura ao quadrado mais 144. Vai ficar 169 menos 144 igual a altura ao quadrado. Então, a gente descobre que a altura do tronco ao quadrado é 25. Então, a altura do tronco vai ser a raiz de 25. Então, a gente descobre que vai ser 5 centímetros. Eu fiz de propósito aqui um valor legal, só para vocês entenderem, tá bom? Mas pode ser que dê alguma raiz ali, enfim, beleza? Então, o que vai ser o volume do tronco? Vamos lá, vamos voltar lá agora e calcular. O volume do tronco, ele vai ser π vezes 5 sobre 3 vezes 18 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 18 vezes 6. Então, o volume do tronco vai ser π vezes 5 sobre 3 vezes. Aí, galera, que a gente tem que fazer. Vou usar a calculadora para a gente ganhar tempo, a não ser que o Enzo já tenha feito. 18 vezes 18 vai dar 324. Mais 3, 6 ao quadrado, 36. Mais 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1 vai dar 108 aqui. E aí agora a gente soma para ver o valor que vai dar ali dentro. Então, o volume do tronco vai ser π vezes 5 sobre 3 vezes 324 mais 36 vai dar 360 mais 108 vai dar 468. E aí, não sei se vocês estão percebendo, 468 dá para dividir por 3. O 468 é divisível por 3. A soma dos algarismos dá 18. 468 dividido por 3 vai dar 5, 6. Vai dar 156. Então, vai ficar π vezes 5 vezes 156. E é 148 dividido por 3. Então, o volume do tronco vai ser 156 vezes 5.
vezes o π. Vezes 5, 30, vão 3, 28, vão 2, 780 π centímetros cúbicos. Show? Então, esse daí é o volume desse tronco de cone. Certo, Enzo? Você que confere minhas contas aí, tá tudo ok? Acho que ele foi buscar um café. Vocês estão aí? Cara, é muito... Fala comigo, galera. Oh, muito obrigado. Pô, dá uma aflição. Parece que às vezes eu tô falando sozinho aqui pra frente do computador. Pô, dá um negócio estranho. Ufa. Ai, sei lá. Eu não tô vendo vocês, cara. Ufa, já bem. Não tem tempo pra vocês copiarem. Poder avisar quando terminar de copiar aí, tá? Então, acabei já. A Heleninha acabou. Posso então, galera? Oh, a Helena não é todo mundo. Eu sei. Yes. Então, ó, aqui só uma pequenina observação. Ops, que é o seguinte. Como o tronco de cone ele também é girado através de um plano paralelo à base, né, a secção de um plano paralelo à base, então uma opção também para calcular alguém fez uma bolinha azul? Ou eu estou ficando maluco? Tá ficando maluco. Cara, tinha uma bolinha azul aqui, cara. Eu tô ficando maluco, não. Alguém viu uma bolinha azul? Não. Deus. Não, mas enfim. Ó, lembra que quando eu faço uma secção, né, quando eu pego um plano paralelo à base e corto aqui o meu cone, eu formo aqui embaixo o tronco. Ah lá, viu? Apareceu um V aqui também, viu? Vou deixar vocês aqui. Eu não sei fazer mais isso. Enfim, mas enfim, vamos lá. Outra maneira de calcular o volume de tronco seria o seguinte. Você pode calcular o volume do cone original. Você pode pegar o volume do cone maior e subtrair o volume do cone menor. Então, é só uma observação mesmo, que é outra maneira de você calcular o volume do tronco. O volume do tronco seria o volume do cone maior, tá? Menos o volume do cone menor. Nem precisa decorar a fórmula, nada. É só para vocês ficarem atentos a isso, tá bom? E o volume do tronco pode ser isso. Ah, agora sim. Pronto. Não sei apagar mais, né? Vai ficar ali. Então, o volume do tronco pode ser calculado assim. Tudo bem? Tudo bem.
Só lembrar disso, que você tem a opção de fazer isso. E aí também, só para a gente encerrar, e falar da secção meridiana. Ontem vocês questionaram, e aí deixar bem claro o que é secção meridiana. Vou desenhar outro tronco. Aqui, ó, você não está elogiando minhas habilidades, cara. Tá gostando? Tá bonitinho esse tronco. Galera, o que seria a secção meridiana? É quando a gente faz um corte bem no meio, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Então, eu venho com um plano aqui, ó, cortando na metade dele. Então, vou ter esse corte aqui, ó. Olha lá. Essa figura em rosa ali, ela que seria a secção meridiana. Eu vou até apagar aqui essa parte preta para vocês enxergarem ela de frente ali. Essa região rosa, ela que seria a secção meridiana do nosso cone. Tudo bem? Essa secçãozinha meridiana do nosso cone. Percebam que ela é um trapézio, tá bom? Mas ela não é aquele trapézio que deu origem, tá certo? Essa região aqui, ó, é a secção meridiana do nosso cone. Então, o que a gente pode concluir? Que a secção meridiana dele seria um trapézio isósceles. Quais são os elementos desse trapézio isósceles? Vamos anotar aqui bonitinho. A base do trapézio, a base menor, seria o diâmetro do círculo menor. A base maior seria o diâmetro do círculo maior. E aqui as transversais seriam as duas giratrizes. E aí sim é importante a gente ressaltar isso, ó. A altura do tronco, ela seria também a altura do trapézio. Então ela coincide ali com a altura do trapézio. Então essa altura aqui e a altura do tronco, ela é também a altura do trapézio. Então essa daí é a secção meridiana. Ela é um trapézio isósceles, tudo bem? Aquele trapézio que a gente usa aqui para fazer o cálculo, e ele é o trapézio da rotação, ele seria a metade desse trapézio isósceles. Então, seria esse trapézio só aqui, só a metade dele. Tá claro? Então, a secção meridiana de um tronco de cone seria esse trapézio isósceles. Então, é importante guardar essa figura aí também com vocês. Tá bom? Porque ele pode pedir para calcular qual é a área da secção meridiana. E aí, para calcular a área da secção meridiana, a gente vai calcular a área desse trapézio. Então, a área seria o quê? A área da secção meridiana? Seria base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Só para vocês entenderem que essa daí seria a forma correta de calcular a área da secção meridiana. Certo, meus amores? E aí eu não quero que vocês decorem nada, eu quero que vocês pensem. Então, a secção meridiana de um tronco de cone seria um trapézio isósceles.
Alguma dúvida? Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Fala. Não, tipo, não nisso. Nisso aí eu entendi. Tô com dúvida na questão da área lateral. Por que tem que ser π vezes R mais R vezes geratriz? Então, cara, é que eu não demonstro para vocês. Acho que nem a apostila traz demonstração, eu não lembro. Mais uma maneira de pensar nela também, já que você tocou no assunto, outra maneira de você pensar, vamos lá, vamos lembrar que a superfície lateral de um cone seria esse setor circular. E aí, o tronco de cone, lembra que eu desenhei com vocês na aula passada? Que seria essa superfície aqui, ó. Esqueci de tirar ali. Essa superfície seria a superfície lateral do tronco. Esse ia apagar todo o resto, né? Eu queria apagar essa parte. A gente vai cair e volta no mesmo link para a gente fazer exercício, tá bom? Mas aqui, Enzo, ó. Essa seria a planificação do cone, certo? Do cone maior junto com o cone menor ali, formando também o tronco do cone. E aí, ó, uma maneira de você pensar em como calcular o valor da área lateral, pensa comigo. Aqui eu tenho a giratriz do cone maior. E aqui eu tenho a giratriz do cone menor. E essa daqui, ó, seria a giratriz do tronco. Tá? Então, você concorda que para calcular essa área da região, o que eu vou fazer? A área lateral do tronco, o que ela seria? Ela seria a área lateral, que é o setor circular do cone maior, menos a área lateral do cone menor. Então, isso daqui seria uma possibilidade. E aí, através dessa fórmula, que a gente chega naquela formulazinha que você viu ontem. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque, ó, o Show. que seria lá? Vou escrever, a gente vai cair e volta. Eu só vou escrever aqui, tá bom? Aqui seria π, como é o cone maior, é πRG, né? Menos I, Rzinho.